Este é o Visão CI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, e tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui tratamos dos destaques no portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Vamos falar hoje de projetos culturais? Opa! Grande, grande paixão. Bom, para nos apoiar então e nos auxiliar nessa conversa de hoje, a gente traz o texto da Carla Losardo, que tem como título A Importância de Projetos Culturais no Bem-Estar e Engajamento dos Colaboradores. Então, a gente vai mergulhar na reflexão levantada pela Carla sobre o poder transformador da cultura dentro das organizações, e aí, por meio, né, dentre as várias formas, né, por meio dos projetos culturais. Bom, a cultura nas organizações, ela costuma ser atrelada a narrativas institucionais e valores empresariais. E aí, professora, a minha pergunta, como equilibrar iniciativas culturais genuínas, um real potencial de transformação e de bem-estar, frente ao risco de se cair naquela cilada de transformar isso numa instrumentalização para fins de imagem? Bom, ótima pergunta. A Carla tem feito textos que trazem essa questão dos projetos culturais. Isso ganhou um grande relevo há uma década atrás ou duas, no auge, né, do uso da Lei Rouanet. Quer dizer, tudo muito em função do bom desempenho econômico, as empresas tendo lucro e tendo que pagar imposto, porque a Lei Rouanet é uma renúncia fiscal, é uma lei federal a trabalhar sobre o imposto de renda. Então, quem tem imposto a pagar é que pode a patrocinar. Isso é uma coisa, né? É o projeto cultural típico em que uma empresa patrocina um projeto que alguém traz para ela. Às vezes ela mesma constrói. Seria o ideal, digamos, no mundo das ideias, seria o ideal que a empresa, o seu departamento de marketing, pensasse, claro, iria chamar gente fora, né, para realizar, produtoras, sobretudo pequenas produtoras, enfim, ou grandes produtoras. Seria o ideal, mas não é assim que acontece. Acontece que a empresa é assediada com projetos muitas vezes prontos só para colocar a marca. Então isso já é uma questão que você levantou aí. O embelezamento da marca. A marca aparece, né, numa produção cinematográfica, ela aparece numa produção teatral, e só por isso, claro, só isso já tem algum mérito, porque se ela está entrando com valor ali, em dinheiro, ela está ajudando a viabilizar. Tanto que eu acabei tendo a minha pesquisa de doutorado voltada para essa área, e na definição de marketing cultural eu utilizo a palavra viabilização. O marketing é um instrumento de viabilização de negócios. Então, isso é um dado. A outra coisa que você mencionou, e que a Carla trata, é a questão da cultura interna. Quando se fala em cultura organizacional, cultura da empresa, né, a retenção de talentos, que muitas vezes a pessoa não está ali naquele lugar só por conta do salário. Às vezes até a pessoa aceita ganhar um pouco menos, mas ela tem um ambiente tão acolhedor para o tipo de pessoa que ela é, ou as coisas que ela acredita, que ela fica nessa organização. Não é um leilão permanente de quem paga mais pelo meu passe. Então, a conexão dessas duas coisas é que é muito rara. É muito rara. Porque uma nasce fora de casa. São esses projetos culturais
esse assédio que a marca sofre. Outra coisa são os valores, é uma coisa muito anterior, é do nascimento da empresa, né? Se ela tem uma cultura de abertura ou de fechamento, se ela é uma empresa low profile, ou se ela vai ao encontro da comunidade, circunvizinha primeiro. Vou dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, ou no Brasil inteiro, a marca mais procurada sempre foi a Petrobras, porque é a que tinha maior valor também para poder utilizar, né, nas leis de incentivo fiscal, é a maior empresa brasileira. Enfim, todo mundo gosta da Petrobras, todos somos Petrobras, o petróleo é nosso. Uma série de verde e amarelo, o logo da Petrobras, enfim. Não era, né? A Petrobras acabou se apoderando do logo da Petrobras Distribuidora, daquele BR, né? A logomarca da Petrobras não era esta. E hoje os postos da Petrobras nem são mais da Petrobras, foram vendidos, mas com a possibilidade de utilizar a marca por um tempo, inclusive BR Mania, que é a loja de conveniência, enfim, eu cheguei a prestar alguns serviços à Petrobras, então eu acompanhei bem de perto. E a Petrobras cedeu a mim, como pesquisador, um material muito importante para a minha tese. Na época, a Petrobras tinha uma planilha única, desenvolvida por eles, para avaliar projetos. Não do ponto de vista financeiro, mas de vários pontos de vista, de imagem, de atendimento ao público, interno, externo. Então, eu me lembro que havia muitas coisas interessantes para serem feitas no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Mas pouco se viu a marca Petrobras patrocinando ações em Duque de Caxias. E a refinaria da Petrobras, que no estado do Rio de Janeiro, fica em Duque de Caxias, é a Reduc. Então, então veja, se essa lei fosse um pouquinho diferente, a lei federal, ela talvez definisse um percentual do patrocínio da empresa, colocado no município que ela mais polui, por exemplo, onde ela tem a sua maior área geográfica. E isso não acontecia, né? Então, já me estendi aqui no tempo, já estourei o bloco, vamos continuar no segundo. Tempo só de tomar um golinho d'água, a gente já volta e vamos continuar nessa mesma pergunta. Professor, então, aquela questão, né? Como que uma organização ela consegue atrelar esses eventos culturais à sua imagem? E aí o senhor veio até explicando o caso de Duque de Caxias, porque existem muitas ciladas, né? Intencionais ou não. E aí do risco dessas narrativas se tornarem superficiais, né? E aí esse trabalho todo ele tem como fim a gestão da imagem e não necessariamente a cultura da organização. Até se o senhor quiser continuar pelo case
de Duque de Caxias. Por favor, fique à vontade. É muito difícil, no caso da Petrobras, a- agregar a cultura da empresa. Ela é tão gigante e tão diversa, e está em todo o país. Digamos, qualquer coisa que ela faça, digamos, é bem recebido, é bem aplaudido, os funcionários gostam, recebem convites para ir às récitas. Tem a orquestra Petrobras Sinfônica, que é uma coisa magnífica, uma empresa apoiar a existência de uma orquestra, né? A Petrobras Sinfônica, é, eu não estou lidando hoje com marketing cultural, mas em um tempo aí ela tenha mais condições de ensaiar, de fazer, do que a própria Orquestra Sinfônica Brasileira. Então, enfim, eu me lembrei de um outro caso em São Paulo, do Bank Boston, nem existe mais o Bank Boston, que é patrocinando uma peça de teatro e uma temporada popular. Era uma peça do Juca de Oliveira, Menomale. Então, era uma peça popular e patrocinada pelo Bank Boston, muito provavelmente pelo prestígio do próprio Juca de Oliveira, né, que é um grande nome do teatro. Ele não só produzia, dirigia e atuava no palco, né? Então, provavelmente esse fato, né? Mas com pouca conexão, a mim me parece, do público-alvo do Bank Boston para o público-alvo da produção. Enfim, cultura nunca é demais, nunca é errado, nunca, enfim, né, esse negócio de falar em cultura popular, cultura erudita ou erudita, né? Enfim, é complicado tratar disso e querer criar amarras. Felizmente, a CNIC, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, é, até onde eu pude acompanhar, não fazia nenhum tipo de avaliação qualitativa de projetos. Dizer que um projeto é cultural, o outro não é, esse é de muita cultura, esse é de pouca cultura, esse é popular, esse não. Felizmente, não. Então, você na verdade, obtém o certificado da CNIC com certa facilidade. Se você preencher os requisitos, você recebe o certificado e aí você vai captar. O problema é que a captação acaba sendo dirigida aos nomes mais famosos, aquilo que traria maior quantidade de pessoas, e nem sempre essas produções são aquelas que, digamos, necessitam mais de incentivo. A palavra incentivo fiscal, ela tem a ver com incentivar determinado setor, né? Ou determinados players. Então você pega um nome muito consagrado da música, que já tem gravadora, já tem uma obra em vários álbuns, sucesso, precisa menos de incentivo do que alguém que está iniciando. E isso também não é feito nenhum tipo de análise qualitativa com relação a isso, né? Todo mundo disputando o mesmo tipo de valor junto às empresas. Então, eu acredito que quando o setor interno de recursos humanos, quando ele é muito integrado ao marketing, talvez você consiga fazer ações que sejam bastante interessantes, convergentes entre aquele marketing que é cultural, que vai chegar ao público, e aquilo que está na vida, no dia a dia da empresa, como cultura daquele negócio, daquelas pessoas. Tem empresas aí que estão há 100 anos no mercado, 50 anos no mercado, tem uma cultura consolidada. Então, é alguma coisa que a gente deveria estimular que aconteça mais quando estamos em posição de mando, de consultoria, em setores de marketing.
tentar pensar nisso, ao invés de pegar aquele nome de mais sucesso, né? Tem coisas muito boas que ainda precisam fazer sucesso e que para isso precisam de recursos. Muito bem, professor. Pedi mais 5 segundos só para mais um golinho e nós voltamos no terceiro bloco com o índice de transparência ativa. O Prêmio Jatobá PR 2025 decolou. Na sua 9ª edição, o Prêmio Jatobá PR mantém a missão de fortalecer as atividades de relações públicas no Brasil e na América Latina, dando ampla visibilidade aos cases produzidos por agências e organizações que se dedicam à comunicação corporativa. O Prêmio Jatobá PR incentiva a excelência do setor a partir do protagonismo dos seus profissionais e dirigentes. Vai encarar o desafio? Cadastre seus cases até 30 de setembro e venha fazer história com a gente. Professor, índice de transparência ativa. Deixa eu pegar minha colinha aqui para nos situar. Estamos na instância 3, relevância, dentro da tática 11, eventos. E hoje eu peço que o senhor explique, por favor, o item 11.7, esportivos, e 11.8, culturais. Acabou. Bom, você que faz a curadoria da nossa pauta já matou a charada, né? Nós estamos falando do assunto que falamos antes, claro. E, às vezes eu sou surpreendido nas nossas gravações, né? Que bom. É a página 352 do manual, estou aqui com o manual, os culturais, né? E os esportivos, a página 350. Vamos começar pelos esportivos. Falando em eventos, né? Nós estamos falando de eventos. Tem aquelas duas grandes categorias, eventos próprios e eventos de terceiros. Então, no caso dos esportivos, normalmente são eventos de terceiros que a empresa se engaja, né? Digamos, os maiores eventos de terceiros na área do esporte são os jogos, né? Olímpicos, paralímpicos, jogos pan-americanos, jogos de inverno, enfim. E grandes marcas apoiam. Aí é um assunto realmente coberto aí pelas grandes agências de marketing. Muitas vezes as decisões vêm de fora, né? Você pega um comitê olímpico internacional, o próprio estrutura já coloca as cotas globais. Se pegar uma Nike ou uma Coca-Cola, embora nós pudéssemos ter dúvidas quanto a patrocínio de bebidas, por exemplo, açucaradas, né, ou cervejas em esportes, isso é sempre discutido, sempre volta à tona, enfim. Então, no caso aqui nosso, o quesito é se a empresa faz eventos ou participa de eventos, o auditor pedir documentação, se estiver acontecendo, ir ao evento, né, e avaliar. No caso aqui do nosso índice de transparência ativa, se a empresa faz, precisa ser avaliado. Se não faz, é não aplicável. No caso dos culturais, é a mesma coisa. Digamos, em termos de público, os eventos esportivos são mais chamativos, porque eles reúnem mais pessoas. Você tem eu cheguei a fazer evento de câmara, música de câmara. Então, você tem lá um auditório para 120 pessoas, né? Um sexteto tocando no palco, durante o fim de semana. Sábado, sexta, sábado e domingo. Então, você vai atingir, por mais que lote,
esse centro cultural, essa sala de espetáculo, você vai atingir 300 pessoas. Se você fizer um torneio de vôlei na praia, uma arena já cabem 5.000 pessoas, né? O torneio vai durar 2 fins de semana, então você já viu que a quantidade de público é muito maior. Então, há essa questão, não é? Às vezes a empresa tem mais ligação com o universo esportivo, às vezes não, opta pelos culturais. Nós vamos falar mais adiante em outros tipos de eventos, não vou adiantar, em outros programas, em outros segmentos nossos aqui, mas nós já falamos bastante de cultura no início desse programa, mas aqui, para o nosso conteúdo específico do índice, é, de novo, a questão da análise, da auditoria, que sempre é aquela tríade, né, que eu digo, né? É a entrevista com os executivos, a observação in loco, né, e a análise documental. Então, se a empresa tem um histórico aí de apoios culturais, já apoiou livros, apoiou exposições, você vai pedir esse material, você vai percorrer esse material, né? Vai falar com pessoas e vai avaliar. Isso vai entrar na nota de relevância ou reputação, enfim, que nós vamos, no final, a fazer a média geral final do índice, né? Só lembrando, né? A empresa que tem uma média geral final entre 90 e 100, numa escala de 100, ela é considerada transparente, ou seja, ela tem tantas formas de se mostrar ao público que ela ganha essa alcunha de organização transparente, né? Nós estamos agora fazendo uma nova ativação desse conteúdo, né? E sempre aqui tratando o manual em detalhe, também promovendo a tecnologia, né, do Sistema 5R Index. Muito bem, professor. Encerramos bem hoje, hein? Fomos bem. Conseguimos amarrar. O senhor conseguiu, inclusive, amarrar as explicações dos blocos anteriores no contexto do índice. Então, Mérito seu. que isso. Mérito nosso, então. Tá bom. Bom, me encerro não, né? Encerro aqui, feliz, convidando também quem nos acompanha para o próximo episódio. E se você tem alguma dúvida, sugestão, reclamação, coloque aqui nos comentários da rede que você acessou. Olharemos com carinho e traremos aqui para seguir. Nos vemos no próximo. Isso aí, toda semana aqui na Rádio, TV Mega Brasil Online, e estamos em todas as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.